Então a gente conseguiu resolver esse problema de pegar a soma de um intervalo e fazer point update com o bit. Mas agora vamos mudar o problema de novo. Agora vamos tirar o update e vamos ter uma query que não vai ser a soma de um intervalo, mas vai ser o máximo. Será que você consegue resolver esse problema com o bit? Você não consegue, porque o que você estava fazendo com a bit era representar um intervalo como subtração de dois prefixos, certo? Mas como é que você subtrai dois prefixos que pegam o máximo? Como é que você subtrai dois máximos? Isso não dá para fazer. Então a gente descobriu um requisito que a gente precisa ter para conseguir usar bit para fazer operações em intervalos, que é a operação que a gente está fazendo tem que ter uma inversa. Esse é o caso da soma, de produto, de shor. No caso do shor, a inversa é o próprio shor. Mas agora coisas como máximo, mínimo, AND e OR são coisas que não têm inversa. Então a gente precisa de um novo jeito de conseguir calcular isso sem precisar representar um intervalo como a subtração de dois prefixos. E é isso que a gente vai fazer com a segtree. Quando eu expliquei a bit, eu nem falei por que ela é chamada de árvore, por que ela pode ser representada como uma árvore, desenhada como uma árvore, porque essa informação para a gente é zero relevante para a gente entender como é que ela funciona e por que ela funciona. Diferente da segtree. Na segtree a gente vai usar uma árvore mesmo, e eu desenhei uma aqui. Então vamos relembrar o que é uma árvore. Uma árvore é um grafo que não tem ciclos e cada nó tem filhos e um pai. Então, por exemplo, esse nó aqui, o pai dele é esse e ele tem dois filhos. No caso da segtree, a gente vai ter uma árvore binária. Uma árvore binária é uma árvore que tem sempre dois filhos ou zero filhos. Os nós que têm zero filhos eles são chamados de folhas. Eles estão aqui embaixo. E aí, para essa árvore binária, a gente tem algumas propriedades. Quando o número de folhas dela é sempre uma potência de 2, então cada nó, em cada nível, ou seja, esse aqui é o primeiro nível, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, a gente vai sempre dobrar o número de nós. Então, o primeiro nó, no primeiro nível, que é chamado de raiz, no primeiro nível a gente vai ter 2 elevado a 0 nós, ou seja, um nó só. Depois 2 elevado a 1, depois 2 elevado a 2, depois 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3 a gente tem 8 folhas. E isso aqui, se a gente somar, a gente vai ter uma soma de uma PG, que como você deve saber, isso aqui equivale a 2 elevado a 4 menos 1. Ou seja, a gente precisa de 15 nós para representar essa árvore binária com 8 folhas. Então vamos começar pensando que o nosso array A de tamanho n tem n com uma potência de 2, para facilitar o nosso raciocínio. Mas depois a gente vai ver que isso não é muito importante, afinal. A principal ideia da segtree é que os nós eles representam sempre um intervalo. E eles são quebrados em dois filhos, então eles são quebrados em dois intervalos. Então nesse caso, a raiz ela representa o intervalo de 0 a n-1, ou de 1 a n. E ela vai ser quebrada em dois intervalos. Esse aqui vai ficar com a primeira metade e esse com a segunda metade. E aí se você for quebrando, no final a gente vai ter que as folhas representam um elemento só do array. O que a gente vai fazer então? Se um nó representa um intervalo, ele vai guardar a operação nossa para aquele intervalo, que pode ser a soma, ou máxima, ou mínima. Então eu vou desenhar aqui que cada nó vai guardar. Imagina que os elementos do array estão aqui. Aqui embaixo a gente vai ter outras bolinhas que são cada elemento do array. Então eu desenho um array qualquer aqui. E eu copiei aqui nas folhas o próprio elemento desse array.
Como as folhas representam só um elemento, eu copio neles o valor. Então vamos fingir que a nossa segtree, ela guarda máximo. Então o que eu tenho que guardar aqui? Eu tenho que pegar o máximo de 5 e 8, que vai ser 8. Aqui eu vou pegar o máximo de 9 e 10. Aqui 12. Aqui 3. Aqui eu vou guardar 10. Aqui 12. E aqui 12. E essa é a estrutura da segtree. Agora, se eu quiser pegar o máximo de um intervalo, vamos supor que eu quero esse intervalo aqui, de 3 a 7. Eu vou pegar o máximo deles, dos elementos nesse intervalo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou quebrar esse intervalo em vários pedaços, em vários nós dessa segtree. Nesse caso, eu vou quebrar nesses 3 aqui, certo? E para isso, então para responder essa query, eu vou pegar o máximo dos valores guardados nesses nós, que vai ser 12. Como você pode ver, 12 é realmente o máximo aqui. Isso também iria servir para soma, iria servir para mínimo e qualquer operação. Não qualquer operação, mas depois você vai ver que a segtree também tem os seus requisitos. Então o que a gente está fazendo aqui é a gente está pegando um intervalo e quebrando ele em vários nós dessa segtree. E quando a gente for fazer a consulta, então a gente vai combinar esses nós. O que eu tenho que falar então para você é como achar esses nós, que combinados representam um intervalo, e eu preciso provar para você que o número, a quantidade desses nós vai ser na ordem de log de n. Então como é que eu faço para encontrar esses nós que combinados representam um intervalo LR que eu estou fazendo a consulta? Eu posso pensar no seguinte algoritmo. Eu começo na raiz e eu vou fazer o seguinte. Para o nó que eu estiver agora, eu tenho algumas opções. Ou o intervalo que ele representa está totalmente contido no intervalo LR da minha consulta. Nesse caso, eu encontrei um nó, certo? A segunda opção é ele totalmente fora do intervalo da consulta. Nesse caso, nem ele, nem nenhum dos seus filhos, nem netos, ou ninguém na subárvore dele vai ser um candidato. E o terceiro caso é que ele não está inteiramente dentro nem totalmente fora, então ele vai ter uma parte que está dentro e uma parte que está fora. Nesse caso, eu procuro nos 2 filhos dele. Isso faz sentido, né? Então vamos pensar nessa ideia aqui para a gente achar esses caras aqui. Vou fazer o seguinte, eu começo aqui na raiz e aí o intervalo que ele representa é de 1 a 8. Eu tenho alguns elementos que estão fora desse intervalo, 1, 2 e 8, e outros que estão dentro. Então nesse caso eu vou chamar para os 2 filhos. Vou procurar nos 2 filhos. Então você já está vendo aqui que eu vou ter que usar algum tipo de recursão nesse algoritmo. Agora vamos pensar para esse nó aqui. Eu tenho o intervalo que ele representa de 1 a 4. Tenho 1, 2 que estão fora desse intervalo e 3, 4 que estão dentro. Então vou chamar para os 2 filhos. Agora o 8, o intervalo que representa ele é 1, 2. Então ele está totalmente fora do intervalo da consulta. Então aqui eu retorno. E aqui eu chego nesse nó aqui, o intervalo que representa ele é 3, 4. 3, 4 está totalmente dentro do intervalo 3, 7. Então eu achei um cara. Voltando à recursão, então, eu vou para o 12. O 12 não está nem totalmente fora, nem inteiramente dentro. Então eu vou chamar para os 2 filhos. Agora o 12 está totalmente dentro. E o 3 eu não sei ainda. Então o 3 eu vou chamar para os 2 filhos. E agora esse cara aqui, ele está totalmente dentro. E esse cara aqui está totalmente fora. Então beleza, eu encontrei todos os intervalos que representam o intervalo da minha consulta.
combinados constroem o intervalo da minha consulta. Então esse é o algoritmo que a gente vai usar. E agora então, se a gente quiser pegar o máximo desse intervalo, cada vez que a gente achar um desses circulados em vermelho, a gente vai retornar o valor que aquele nó guarda e a gente vai combinar nessa recursão o máximo dos valores que a gente receber de retorno. No caso que eu encontrei um nó que está totalmente fora, eu posso retornar, se eu estou querendo o máximo, eu posso retornar menos infinito. Porque eu sei que ele não vai influenciar em nada na resposta. Então nesse caso aqui eu vou guardar o que cada ponto da recursão vai retornar. Os caras em vermelho vão retornar o próprio valor deles, certo? Então 12 e 3. Esse cara aqui vai retornar o máximo de 3 e menos infinito, porque o 8 está totalmente fora. Então ele vai retornar 3. Esse cara aqui vai retornar o máximo de 12 e 3, que é 12. Esse cara aqui vai retornar o máximo de menos infinito e 10, que é 10. E esse vai retornar o máximo de 10 e 12. E com isso a gente consegue encontrar o máximo no intervalo. Então agora a gente só precisa saber por que a complexidade fica n-log. Aliás, log. Se eu tiver que queries q vezes log. Então vamos lá, vamos calcular a complexidade desse algoritmo que eu escrevi aqui informalmente, mas que você já deve ter pegado a ideia, que é esse aqui. Então, como eu falei, eu dividi em 3 casos. Se eu estou no nó, eu começo da raiz, e a cada nó que eu passo, eu tenho 3 casos. No caso em que ele está totalmente dentro do intervalo que eu estou fazendo consulta, totalmente fora, e meio dentro e meio fora. No caso 1, eu retorno o valor que está guardado naquele nó na segue-tree. No caso 2, eu retorno menos infinito. Ou retorno um zero se o segue-tree for de soma. E no caso 3, eu chamo para os 2 filhos. Então você pode perceber aqui que a complexidade desse algoritmo, como para cada nó eu faço uma coisa constante, então a complexidade o que influencia na complexidade vai ser o número de nós que eu passo, certo? Aqui eu passei por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 8 eu retornei menos infinito aqui. Então ele parece meio grande, né? Para esse caso pequeno, mas a gente vai ver que com segue-trees bem maiores ele vai continuar pequeno. Então esses 2 primeiros casos aqui parecem muito de boa, né? Sempre que eu chegar em um desses casos, eu retorno. E eu não chamo para mais nenhum nó. Então vamos analisar esse terceiro caso. Quando o intervalo que o meu nó representa, eu tenho um pouco de intervalo de consulta dentro desse nó e um pouco fora. Quando eu falo meio aqui, eu não quero dizer exatamente metade, eu quero dizer um pouco. Então esse aqui é o intervalo que o meu nó representa. Eu ainda nesse terceiro caso posso ter mais 2 casos. Eu vou quebrar esse intervalo no meio quando eu for chamar para os filhos, né? Então eu posso ter ou o caso que a parte do intervalo de consulta que está dentro, ela cruza esse cara aqui no meio. Então vai ser alguma coisa assim. Ou então ela não cruza. Vai ser alguma coisa assim. Para esse caso aqui, eu vou chamar para os 2 filhos. Quando eu chamar para o filho da esquerda, beleza, mas quando eu chamar para o filho da direita, eu sei que eu vou ter um caso 2, porque ele vai estar totalmente fora. Nesse caso aqui, eu vou chamar para o filho da esquerda e para o filho da direita. Mas ele vai ser os filhos em diante vão estar em casos especiais. Porque esse pedacinho vermelho aqui vai ser sempre um
prefixo ou um sufixo. Então vamos agora analisar esse caso aqui. Vamos ver as chamadas para o filho da direita. Então eu tinha um intervalo vermelho aqui, aí agora eu quebrei no meio, e aqui eu vou ter esse resto, eu vou quebrar para os dois lados, vou quebrar no meio de novo. Aí esse cara aqui, como isso aqui era um prefixo, esse cara aqui vai ser o caso 1, que ele está totalmente dentro. Então eu já retorno aqui. Agora eu vou quebrar esse pedaço vermelho mais 2. Só para vocês entenderem meu desenho, isso aqui é essa parte aqui que está na direita. Eu vou quebrando mais 2 e assim vai. E esses caras aqui, que vão ser os filhos da esquerda, eles vão ser sempre no tipo 1, totalmente dentro. Isso eu coloquei uma lupa nos nós que estão descendo em cascata para a direita. E vai ser análogo para os nós que estão descendo em cascata na esquerda. Então, quando eu chego nesse nó, que é o caso 3, que é esse tipo aqui, eu tenho um padrão aqui, que os filhos da direita vão sempre chamar assim. Então, o primeiro filho da direita vai chamar para a esquerda, para a direita, e o da esquerda vai ser o tipo 1. Depois vai chamar para o filho da direita de novo, e ele vai chamar para o filho da esquerda, para o filho da direita, o filho da esquerda vai ser o tipo 1, e assim vai. E então vamos analisar a complexidade desse padrão aqui. Então vamos supor que inicialmente eu começo com um intervalo de tamanho n. Não, vamos chamar de L. Como eu quebro os intervalos exatamente na metade, para chamar para os filhos, então aqui eu sei que eu tenho L por 2 mais ou menos, e aqui L por 2. Então eu sei que quando eu for chamando para a direita, eu vou sempre dividindo L por 2. E como L é um número que... é um número... como L vai sempre dividindo por 2, eu vou ter mais ou menos log de L nós. Até que eu ache um caso que está totalmente dentro aqui nos filhos da direita. E aí eu vou ter a mesma coisa para os filhos da esquerda. Então, quando eu encontro esse nó especial, eu provei aqui que eu vou ter só L por 2 chamadas, aliás, log de L chamadas para a direita e log de L chamadas para a esquerda. Vezes 2, porque eu tenho que contar esses nós que são x aqui. E agora aqui, se eu tiver esse caso aqui, então como eu vou sempre descartar um lado, até que eu encontre esse caso, então eu sei que eu também estou dividindo o tamanho do intervalo que estou representando por 2. Eu não sei se ficou muito clara a ideia, mas, bom, afinal, o que a gente está fazendo aqui é dividindo o tamanho do intervalo por 2, e com isso a gente garante que no final eu vou passar por odd log de o maior tamanho possível de um intervalo, que é n, nós. E com isso eu também provo que eu consigo repartir um intervalo qualquer em intervalos menores, e a quantidade de intervalos que eu preciso é na ordem de log.
Aqui eu desenhei mais ou menos o que seria o pior caso, porque eu acho que é bem ilustrativo isso aqui para você entender o que está acontecendo. Está acontecendo uma cascata aqui. Tipo, esse aqui é um nó que eu coloquei uma lupa aqui. Então, tipo, ele não necessariamente é a raiz da Society Tree, mas eu coloquei uma lupa nele e estou olhando para o árvore dele. Então, tipo, ele é esse caso aqui, esse caso especial. Porque o intervalo que ele representa é o ponto de quebra que divide os dois fios dele. Ele está cruzando o intervalo da consulta. Aqui, esse intervalo vermelho é o intervalo da consulta. Esse ponto de quebra está cruzando esse intervalo da consulta. Então, a partir de agora, sempre que eu chamar para a esquerda, o fio da direita vai estar inteiramente contido no intervalo vermelho. E o fio da esquerda vai ser a cascata, né, que eu estou falando. E o fio da direita vai estar totalmente contido. E assim vai, assim vai. E a cada momento eu estou sempre dividindo o tamanho do intervalo por 2. E é isso que acontece na cascata. Os circulados em verde são esses caras do tipo 1, que estão totalmente dentro. E eu acho que isso, acho que dá para entender melhor a complexidade assim. Então agora voltando para o Segitri que eu desenhei aqui. Você já entendeu mais ou menos como é que funciona esse algoritmo? Você entendeu por que a complexidade é log n? Porque você precisa sempre separar no máximo log de n nós para combinar o intervalo de consulta. E, bom, agora eu acho que o que falta para a gente conseguir implementar isso aqui é a gente entender como eu posso representar essa árvore, como eu posso saber quais são os filhos de um nó, como representar, como guardar os valores, estou guardando o máximo nesse caso, e para um nó, como que eu sei qual é o intervalo que ele representa. Então agora eu vou explicar um jeito aqui que a gente pode representar essa árvore. Vamos colocar labels para os nós, que são o seguinte. O primeiro nó vai ser label 1. Depois a gente vai passando por cada nível e vai aumentando a label. Então, esse label 2, esse label 3, 4, 5, 6, 7. Desse jeito, o que está acontecendo aqui é que a gente tem um padrão que o fio esquerdo de um nó ele é sempre 2 vezes ele. Então o fio esquerdo do 1 é 2, o fio esquerdo do 2 é 4, o fio esquerdo do 3 é 6. Eu tenho que colocar labels para as folhas também, mas eu não coloquei porque são muitas e eu estou com preguiça. E o outro padrão aqui, o fio da direita, é 2 vezes o meu índice mais 1. 2 vezes o meu label mais 1. Então o fio da esquerda do 1. Peraí. Acho que eu troquei direita e esquerda. O fio da direita do 1 é 2 vezes 1 mais 1, que é 3. O fio da direita do 2 é 2 mais 1, que é 5. E assim vai. Então a gente consegue representar essa árvore em um array. Então agora fica bem mais simples, né? Se a gente consegue representar essa árvore no array, a gente consegue colocar os valores que ela guarda no array. E o que falta então é a gente conseguir saber qual é o intervalo que um cara representa. E o jeito que a gente vai fazer isso é guardar esse intervalo na recursão. Então agora vamos implementar. Vamos começar com a implementação de uma função build, que vai simplesmente montar essa segtree dado um array. E a gente vai fazer exatamente o que eu fiz quando eu construí essa segtree aqui no desenho. A gente vai calcular primeiro as folhas e depois a gente vai calcular os nós de cima dessa árvore.
que vai ser juntando com a operação de máximo os dois fios. Então aqui eu tenho a leitura do array, e eu vou chamar essa função build. Nessa build eu vou ter os parâmetros que vão ser a label atual, a label da raiz é 1, eu vou chamar de current label, cur. E eu vou ter, como eu falei, o L e o R, que vão ser os pontos do intervalo que esse nó representa. Inicialmente L igual a 0 e R igual a N menos 1. Então agora eu tenho que fazer o seguinte. Como eu começo na raiz, e eu falei que eu tenho que calcular primeiro as folhas, eu vou chamar para os meus dois fios. E aí, antes, eu preciso recalcular qual vai ser o intervalo dos meus fios, né? Então eu posso calcular um ponto de quebra, que vai ser o meio do meu intervalo, L mais N sobre 2. Agora eu chamo para o meu fio esquerdo, que tem label 2 vezes a minha label. O intervalo dele vai ser de L até mid. E eu chamo para o meu fio direito, que vai ser 2 vezes cur mais 1. E o intervalo dele vai ser de mid mais 1 até L. E agora, o que eu preciso fazer é colocar o valor que eu guardo nesse nó. Então, para isso, eu vou declarar um array que eu vou chamar de seg, que é o segtree. E eu vou declarar ele com também 4 vezes n. Depois eu explico porque eu preciso de um tamanho 4 vezes n. E agora eu falo que seg de cur é o máximo de seg de 2 vezes cur. Seg de 2 vezes cur mais 1. É o máximo dos valores do meu fio esquerdo e direito. E quando eu chegar numa folha, eu só preciso do caso base. Então, se L for igual a E, eu sei que eu estou numa folha. Porque só na folha que eu tenho um intervalo de tamanho 1. E nesse caso, o valor que eu vou colocar na folha é o valor correspondente na posição do array. Então eu falo que seg de cur vai ser A de L. E aí, se ele não for folha, eu faço o que eu fiz aqui embaixo. Tá, então eu preciso chamar o build com a label da raiz, que é 1, e o intervalo que ela representa, que é de 0 até n-1. E é assim que funciona o build. Vamos pensar como é que funciona a query agora. A query vai ser uma função que eu vou fazer recursiva, e eu vou usar aquela ideia, como eu falei, eu começo na raiz, e aí eu tenho, para cada nó que eu estiver, 3 casos possíveis. Ou o intervalo que representa esse nó está totalmente dentro do intervalo de consulta, ou totalmente fora, ou meio dentro e meio fora. No caso que ele estiver totalmente dentro, agora que eu consigo representar o intervalo, eu consigo checar se ele está totalmente dentro, e nesse caso eu retorno o valor que é o seg de cur. Eu retorno o valor daquele nó. Se ele estiver totalmente fora, eu retorno menos infinito. E se ele estiver meio dentro e meio fora, eu vou retornar o máximo entre o valor do fio esquerdo e o valor do fio direito. Vamos escrever isso direto no código. Então, vou fazer uma função query. Eu vou ter a label do meu nó atual, que é o current, o intervalo que ele representa, e o intervalo de consulta. Então, antes de tudo, eu preciso checar em qual caso eu estou. Se eu estiver totalmente fora, eu sei que ou R é menor do que A, ou L é maior do que B.
Então, se L for menor que A ou L for maior do que B, seria um caso assim. Esse é o intervalo que eu estou e esse é o intervalo de consulta. Ou o azul está na direita e o vermelho está na esquerda. Nesse caso, eu retorno menos infinito. Se ele está inteiramente dentro, então eu sei que L é maior ou igual a A e R é menor ou igual a B. E eu retorno o seg de cor. Se não, eu tenho que retornar o máximo entre query. No fio esquerdo vai ser 2 vezes cor. E o intervalo que ele vai representar vai ser de L até mid. E eu só copio A e B. Ou então, vou fazer direito. Vai ser de mid mais 1 até L. E eu copio A e B. Então é isso. Agora eu só preciso imprimir a query para esse intervalo LR que eu li aqui. Então eu vou imprimir query. Agora eu preciso passar o label da raiz, que é 1, o intervalo que ela representa, de 0 até -1, e o L e o R vão ser o intervalo da query. Vamos testar com esse array aqui que eu escrevi. 5, 8, 9, 10, 2, 12, 3, 1. E vamos fazer essa query do 3 ao 7. Como eu estou fazendo zero based, vai ser do 2 ao 6. E então a gente tem a resposta 12. Então parece que está funcionando. Bom, eu falei que eu ia explicar por que eu preciso de 4 vezes n aqui, né? Eu tinha falado para vocês no início, quando eu comecei a falar da SegTree, que eu vou precisar de 2 elevado ao número de folhas mais 1 menos 1. Então, 2 elevado... Perdão, na verdade eu vou precisar de 15 aqui nesse caso, né? Então aqui eu vou ter 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. E quando eu somar isso, eu vou ter 2 elevado a 4 menos 1. Então se meu n é 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 menos 1 é a mesma coisa que 2 vezes n menos 1. Então, para toda SegTree, eu preciso de mais ou menos 2 vezes n nós para conseguir representar ela, em que n é o número do array. Então por que eu preciso de 4 vezes n aqui? É que esse caso aqui é o caso em que n é uma potência de 2 certinho. Se eu fosse ter um n que não é uma potência de 2, então em alguns nós eu não ia conseguir dividir pela metade certinho. E eu poderia ter um caso que seria uma coisa assim. Eu deixo sempre para a direita com um pouquinho mais que a metade, de tal forma que quando eu chegar aqui nesse cara, eu vou precisar de mais 2 aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nós. E beleza. Eu vou precisar, então... Aliás, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Meu n é 5. Então eu falei que eu ia precisar de 9 nós. 2 vezes n menos 1. E é isso que eu preciso mesmo. Mas aqui, como eu estou representando os filhos de um jeito que
o filho da esquerda do zn e o filho da direita do zn mais 1. Então o que eu ia fazer aqui? Esse cara aqui ia ter label 1, aqui 2, aqui 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu vou ter caras invisíveis, caras fantasmas aqui que eu não estou usando, que vai ser 8, 9, 10, 11, 12, 13. E esses caras que eu estou usando vão ser 14 e 15. Então eu vou precisar acessar esses índices que são maiores do que o número de nós que eu estou usando, que são na verdade 9. E por isso que eu coloco 2 vezes o número de nós que eu estou usando realmente. Então vai ter 4n. Eu garanto que esses aqui nunca vão ser maiores do que 4 vezes n, o índice desses nós. Opa. Então é isso. Bom, então agora a gente já conseguiu resolver esse problema. E vamos falar agora como é que funciona fazer update, porque eu também posso fazer o update, né, nessa estrutura aqui. Então nosso problema vai virar, dado um array de tamanho n, e que consultas, vou ter updates também, vão ser consultas tipo 2. Eu tenho a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, naquele problema lá da soma. Aqui eu vou fazer um point update, vou falar que a de vai ser x. Mas aqui então o update fica fácil, né? Porque se eu conseguir achar a folha que representa aquele elemento, aquele ponto que eu estou mudando, então eu só vou precisar alterar quais caras, quais nós. Eu preciso alterar todos os nós que contêm aquele ponto que eu estou alterando, como que contém aquele ponto no intervalo que aquele nó representa. E olha que legal, os caras que contêm esse ponto são exatamente os pais ou os avós, os ancestrais da folha que eu estou alterando. Então vamos supor que eu vou alterar esse cara aqui, que é 12. Vamos supor que eu altero ele para 1. Então eu vou para o pai dele e eu recalculo o valor que eu vou guardar nesse nó. Vai ser o máximo de 2 e 1. Então aqui deixa eu já mudar os outros aqui. Então aqui eu vou guardar 2. Eu mudei esse cara aqui para 1. Aqui eu vou guardar 2. Vai ser o máximo de 2 e 1. Aqui eu vou guardar o máximo de 2 e 3, que é 3. E aqui o máximo de 10 e 3. Como que a gente pode fazer para alterar esse elemento? A gente pode fazer o mesmo algoritmo. A gente começa uma recursão a partir da raiz e vai quebrando e vai indo em direção à folha que a gente quer. E na volta dessa recursão a gente calcula. Então na verdade vai ser uma coisa bem parecida com esse build aqui. Porque é aqui que a gente está calculando o valor dos elementos. Vamos fazer essa função update. Eu vou ter a mesma coisa que o build, vou ter int cor, int r, int r. E vou ter, além disso, a posição que eu quero mudar, e eu esqueci também, o valor que eu quero pôr lá. Aqui, diferente da bit, o update é realmente um point update. Então eu vou falar que aquele valor é x, eu não vou somar nada. Apesar que eu também poderia somar, se eu quisesse. Então, a gente vai ter alguns ifs também, para a gente saber se eu estou indo na direção certa. Então, eu vou ter um if parecido com esse aqui, se r for menor do que j, ou l for maior do que j. Então eu posso sair daqui. Eu não vou alterar nenhum filho aqui desse subárvore, então eu já posso sair. Agora, com isso e com esse if aqui,
que é o caso base, se L for igual a R, eu consigo já ir quebrando e indo em direção ao elemento que eu quero alterar. Se eu estou numa folha, se L igual a R, eu faço a alteração. Eu falo que segue de cor vai ser igual a X. E caso contrário, eu faço essa parte aqui. Eu vou até copiar. Eu quebro para os dois lados e recalculo. Em vez de eu chamar build, eu vou chamar update. E eu preciso passar também o J e o X como parâmetros. Bom, e por que, qual a complexidade desse cara aqui? Bom, para a gente calcular a complexidade do update é bem mais simples, porque a gente só precisa saber de uma propriedade dessa árvore, que é a altura dela, ou seja, a maior profundidade para um cara é na ordem de log de n. Isso eu sei porque eu sei que a quantidade de nós que eu uso para representar essa árvore é essa progressão geométrica que se soma. E como eu sei que n é o número de nós aqui nas folhas, cada vez que eu subo de nível, eu divido o número de folhas, o número de nós naquele nível por 2. Então aqui eu tenho 2 elevado a 3, aqui eu tenho 2 elevado a 2, aqui eu tenho 2 elevado a 1, e finalmente na raiz eu tenho 2 elevado a 0. E você já deve estar craque de saber que quando você divide uma coisa por 2, ele vai fazendo isso aí repetidamente, você vai precisar de log de n iterações. Ou seja, se a profundidade dessa árvore é na ordem de log, e nesse update eu estou descendo nessa árvore, então eu vou precisar de log de n iterações. Então agora vamos calcular esse update também. Então a gente vai ler a operação aqui. Vamos tirar esse LR. Se a operação for igual a 1, a gente vai imprimir essa query. Se a operação for 2, a gente tem que verdade um update. A gente vai ler o i e o x. E a gente vai chamar update. Mesma coisa aqui. A label dele vai ser 1. O intervalo que a raiz representa vai ser de 0 a n-1. A gente vai passar o i e o x. Então vamos testar esse update. Tá, então vamos rodar o prog. E agora a gente vai ter esse mesmo array e três queries. Vamos fazer a query naquele mesmo intervalo, só para ver se a query continua funcionando. Então agora 1, 2, 6. Beleza, está retornando 12. E vamos mudar, que nem eu mudei ali no desenho. Eu vou falar que a posição 5 vai ser 1. E vamos fazer a query de novo. E é para retornar 10. E como a gente calculou aqui, vai ser o máximo, vai ser 10 vai ser o máximo, porque ele está na posição 4. Então é basicamente assim que funciona a SegTree. Eu falei que ela também tem requisitos para funcionar. Os requisitos para ela funcionar são o seguinte. A gente precisa combinar dois intervalos que são uma partição do intervalo que a gente está representando. Porque a gente, para cada nó, a ideia da SegTree é que para cada nó ele é quebrado em as duas metades. Certo? E o valor que eu vou guardar nesse nó vai ser um merge desse com esse. O merge que a gente está fazendo aqui é o máximo. Mas poderia ser só, poderia ser AND, OR, multiplicação, etc. E uma coisa que é preciso para isso funcionar é que a operação seja associativa. Ou seja, esse cara aqui vai representar um intervalo, vai ser uma sequência de valores. A gente quer fazer uma operação dessa sequência de valores. Como a gente está fazendo um merge aqui desse cara aqui e desse cara aqui, então o que a gente está fazendo realmente
a gente está avaliando primeiro nessa parte do intervalo, depois nessa parte do intervalo. A gente está juntando essas duas partes nessa parte grandona aqui. Então a gente precisa garantir que essa avaliação nessas duas partes primeiro seja igual à avaliação que a sua operação fala que funciona. Ou seja, ela tem que ser associativa. Então, por exemplo, uma operação que não é associativa é a operação de média. Então, vamos supor que você tem um problema que você tem várias consultas e ele te dá um intervalo e você tem que retornar a média daquele intervalo. Você não pode fazer uma segue-tree que calcule a média, porque a média é a soma de todo mundo dividido pelo tamanho do intervalo. Mas ela não é igual à média da soma de todo mundo do lado esquerdo dividido pelo tamanho do lado esquerdo mais a soma de todo mundo do lado direito dividido pelo tamanho do lado direito dividido pelo tamanho total. Isso não é equivalente. Então, mas a média é um caso fácil que você pode só somar tudo. Então, na segue-tree você guardaria a soma e você dividiria pelo tamanho do intervalo, que seria menos n mais 1. Né? Uma outra coisa aqui é um detalhe que eu falo que no nó do caso 2 eu retorno uma coisa que não vai influenciar na minha operação. No caso do máximo, menos infinito. No caso da soma, eu retornaria 0. Então eu poderia adicionar um requisito aqui só para essa implementação, que a operação tem que ter um elemento que é neutro. Mas eu poderia também fazer ele não retornar nada. Eu poderia só fazer um if para checar, e aí não precisaria ter esse requisito. Mas é só uma nota mesmo, que se você um dia chegar num problema que você tem que fazer uma operação que não tem elemento neutro, então você vai ter que mudar um pouco a implementação aqui. Mas é só fazer um if e é de boa. E uma coisa que eu queria falar então, só para terminar, é que a segue-tree e bit são estruturas muito importantes, geralmente caem na segunda fase da OBI, pelo que me dizem aí, não conheço muito a OBI. E é muito importante estudar e entender como é que ela funciona, porque também existem várias variantes dela. E, bom, qualquer coisa então pode perguntar onde você quiser. E espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Valeu.